Mara, nós vamos falar hoje sobre o sistema esquelético. Então a gente vai fazer um bate-papo bem dinâmico sobre esse assunto. E não se esquece de ajudar a gente, deixar o seu like, se inscreva no canal, para a gente aparecer para mais gente. Vamos lá? Solta a vinheta. Juntar o sistema esquelético com o sistema muscular, a relação do sistema nervoso, o aparelho locomotor. Aparelho é a junção de vários sistemas. Aqui nós temos o sistema esquelético, composto pelos ossos e pelas articulações, e o sistema muscular, que é o motor dessas articulações. O nosso esqueleto, ele é um endoesqueleto. O que significa isso? É um esqueleto interno, ele está dentro do corpo, porque alguns animais têm o exoesqueleto. O nosso esqueleto, ele é vertebrado. Se é vertebrado, ele tem uma coluna vertebral que mantém esse eixo do corpo. E a partir desta coluna, a partir desse eixo central, é que nós vamos ter os membros e esses movimentos podem ocorrer. O esqueleto está lá. E se ninguém mexer com ele, ali ele fica. Ele vai ser passivo. Quem é que vai colocar o esqueleto para se movimentar? O músculo esquelético. As articulações pertencem ao sistema esquelético, mas o movimento nas articulações móveis só vai poder acontecer se o músculo estiver em atividade. E o músculo só vai conseguir fazer atividade se ele for estimulado pelo sistema nervoso. Então veja que nós temos aqui um grupo de sistemas que precisam trabalhar juntos para um objetivo, que é a locomoção. Não existe movimento ou locomoção se o sistema nervoso não estimular a musculatura. Não existe movimento ósseo se o músculo não tracionar o osso. E nos ossos, onde a junção desses ossos não permite movimento, também não haverá movimento. Então, para que nós possamos gerar movimento, todas essas características têm que estar unidas, têm que acontecer simultaneamente. A gente vai pensar em um papel funcional, ou seja, para que o esqueleto serve, na homeostase corporal. Ele tem duas funções importantes. A primeira função é ser uma fonte permanente de cálcio. O tecido ósseo é um tecido bastante mineralizado. Ele tem lá, para que possa ter uma matriz rija, tem a deposição de cálcio, de fósforo e de outros sais. O cálcio está no osso para dar-lhe dureza, para dar-lhe resistência. Acontece que o cálcio é muito importante para a manutenção de uma série de sistemas orgânicos, e aí a gente pode envolver a contração muscular, para você ter a passagem, a despolarização, o impulso elétrico. Como o cálcio é muito importante, se diminui o cálcio sérico, a gente tem mais problemas do que se a gente pedir emprestado para o osso. Então, em condições onde o nosso cálcio sérico diminui, libera-se o paratormônio e ele vai pedir lá um pouquinho de cálcio emprestado para o osso. É mais ou menos assim, o paratormônio vai lá, aumenta a resorção óssea e com essa resorção óssea libera cálcio no sangue e o cálcio é utilizado para o metabolismo. Você fez a ingestão de cálcio, você vai depositar de novo o cálcio lá no osso. E aí pegou emprestado, devolveu. O problema acontece quando? Quando a gente não devolve. Quando a gente só pega emprestado e fica devendo para o osso durante muito tempo. Aí o osso, como um banco qualquer, se emprestar muito dinheiro e não tiver devolutiva, o que vai acontecer? O osso vai ficar enfraquecido. E aí a gente tem os processos de osteoporose, etc. Vai diminuindo a dureza e a rigidez deste osso. Caso contrário, ele está sempre sendo renovado pela ação hormonal, o cálcio sempre renovando ali no osso pela ação das células ósseas. Fonte de cálcio não significa estoque de cálcio. É uma reserva para determinadas situações importantes.
Outra função não é bem do osso, mas da proteção que esse osso consegue oferecer. É a hematopoiese, ou seja, a produção de células sanguíneas. Dentro do osso, nós temos espaços, lacunas. Então a gente olha nesta imagem aqui e a gente vê, ó, uma parte do osso é chamado osso compacto. Por que osso compacto? Osso compacto é aquele onde formam-se os canais de Havers, o osso é lamelar, são lamelas circulares, e ele fica bem juntinho as lamelas umas das outras, montando um osso bem rijo, bem duro. Este osso compacto, ele reveste todo e qualquer osso do nosso corpo. Em alguns locais, ele fica mais grosso, em outros, ele é mais delgado. No interior do osso, nós não temos esse osso compacto, porque o osso compacto é muito pesado. Se nós dermos um salto com a queda, e se esse fêmur fosse todinho de osso compacto, o que ia acontecer? De tão duro, na hora que o quadril bate no fêmur, fraturaria mais facilmente, porque a energia não se dissipa. Então, no interior das epífises ósseas aqui, né, dessas extremidades e de outros ossos também, nós temos uma grande quantidade de osso esponjoso, as mesmas células ósseas, mas tem uma distribuição diferente. Ele não forma lamelas circulares, ele fica mais espaçado. Dando esse aspecto que a gente olha para essa imagem aqui, parece que tem uma esponja. Ele consegue, num contato, ele consegue dissipar mais a energia. Então você não concentra energia em um local só, diminuindo o risco de fraturas. Outra coisa importante, ele diminui o peso do osso, porque não é maciço. Imagina o nosso esqueleto totalmente maciço. E terceira função importante, ele abre lacunas, espaços, onde as células da medula óssea se colocam e ficam ali protegidas. Então, o que você vê de vermelhinho aqui, ó, não é célula óssea. Esse vermelhinho aqui são células da medula óssea que ocupa esses espaços e fica ali protegidinha. A medula óssea, ela é mãe das células sanguíneas. Elas são células tronco. E como células tronco, o que elas conseguem? Elas conseguem se dividir. Olha só, elas se dividem e originam vários tipos de células sanguíneas. Então, toda essa medula óssea, a palavra medula significa o que está dentro, no interior, recheio. Medula óssea é medula do osso, está dentro do osso. Mas a função dela nada tem a ver com o osso. A função dela é a produção das células sanguíneas. E por que ela fica no osso? Porque o osso oferece um arcabouço muito protegido para ela. Esta medula óssea, no caso aqui, produtora de células sanguíneas, medula óssea vermelha. Com o nosso desenvolvimento, a gente atinge uma superfície corporal que a gente não precisa mais produzir tanto sangue. A gente precisa só renovar. Então, para só fazer essa reciclagem de sangue, a gente não precisa de tanta medula óssea vermelha como nós somos crianças. Porque quando a gente é criança, a gente está crescendo em estatura, em aumento de massa, em volume, em superfície. Aí sim a gente precisa de muita, mas muita medula óssea vermelha. Então todos os ossos têm medula óssea vermelha. A partir do ponto que a gente vai atingindo a nossa superfície corporal, já não preciso de tanta medula óssea vermelha, ela vai fazendo o quê? Ela vai envelhecendo e vai se tornando amarela, porque as células vão atrofiando e abrindo espaço nessas lacunas aqui. A gente não pode deixar espaço vazio dentro do osso. E aí esses espaços serão preenchidos pelo tecido conjuntivo, que adora fazer revestimento. Quem é esse tecido conjuntivo? Gordura. Até um ponto em que predomina, olha só, a quantidade de gordura. E a gente chama isto de medula óssea amarela. Normalmente a gente vai encontrar essa medula óssea amarela na parte central dos ossos, onde a gente só tem osso compacto, que a gente chama de
canal medular do osso. Isso nada mais é do que o próprio tutano. Gostou do vídeo? Não se esquece de ajudar a gente, deixar o seu like, busque os materiais, mantenha o foco, acredite, bons estudos!